Israel bombardeia intensamente Gaza e reitera: não há cessar-fogo sem libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Socialistas espanhóis e independentistas catalães chegam a acordo em Bruxelas para formar um governo de coligação em Madrid. Israel continua a bombardear intensamente o norte da faixa de Gaza, ao mesmo tempo que insiste que o Hamas perdeu o controle da região. Há relatos de possíveis negociações para a libertação de 12 reféns israelitas em troca de uma pausa humanitária de 3 dias, mas Tel Aviv rejeita os rumores. אני מבקש לשים בצד כל מיני שמועות סרק שאנחנו שומעים מכל מיני כיוונים ולחזור על דבר אחד ברור. לא תהיה הפסקת אש בלי שחרור חטופינו. כל השאר, סרק. As forças israelitas dizem estar a avançar para o interior da cidade de Gaza e afirmam ter feito danos significativos nas infraestruturas militares do Hamas. Ambos os lados têm divulgado imagens dos intensos combates no terreno. Segundo o exército israelita, esta quarta-feira, cerca de 50 mil habitantes fugiram da cidade de Gaza em direção ao sul do enclave palestiniano. Entretanto, a passagem fronteiriça de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito foi descrita pelo Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos como as portas para um verdadeiro pesadelo. Em visita ao local, Volker Turk afirmou que tanto Hamas como Israel são responsáveis por crimes de guerra no conflito iniciado a 7 de outubro. Paris acolhe uma conferência humanitária para Gaza que reúne chefes de Estado da União Europeia, representantes da ONU e da Cruz Vermelha, mas sem a presença de Israel. O objetivo é dar respostas concretas à situação da população de Gaza, sujeita à ofensiva do exército israelita, em resposta aos ataques do Hamas de 7 de outubro. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. We must step back from the brink of a spillover before it's too late. A genuine prospect of Palestinian statehood is critical, as you said, Mr. President, to stabilize the region. It is in the interest of all, including Israel, to find a solution that allows Israeli and Palestinian to live in peace side by side. O anfitrião, Emmanuel Macron, apelava às organizações de apoio humanitário para continuarem a atuar em Gaza numa iniciativa de paz e segurança e lembrava a Israel a sua responsabilidade de respeitar a lei e proteger os civis. La lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même. Céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Do seu lado, Israel nega a existência de uma crise humanitária em Gaza e tem afirmado repetidamente que não haverá cessar-fogo enquanto os reféns não forem libertados. O chanceler alemão compromete-se a proteger os judeus da Alemanha perante o aumento do antissemitismo, na sequência da guerra entre Israel e o Hamas. No dia em que se lembrou o início do Holocausto, Olaf Scholz mostrou-se envergonhado, afirmando que qualquer forma de antissemitismo que envenena a sociedade não será tolerada. Im Kern geht es darum, das Versprechen einzulösen, das in den Jahrzehnten nach 1945 wieder und wieder gegeben wurde. Das Versprechen, auf dem unser demokratisches Deutschland gründet. Das Versprechen nie wieder. Dieses Versprechen müssen wir gerade jetzt einlösen. Nicht nur in Worten, sondern vor allem auch in unserem Handeln. A sinagoga onde decorreu o evento foi atingida com coquetéis Molotov no mês passado. O presidente Frank-Walter Steinmeier marcou também presença na cerimónia que relembrou os 85 anos da onda de violência antissemita que ficou conhecida como a Noite de Cristal, um dos momentos negros do nazismo. Depois de complicadas negociações em Bruxelas, os socialistas espanhóis chegaram a acordo para a formação de uma coligação governamental com o líder independentista no exílio, Carles Puigdemont. Um pacto que incluirá uma amnistia para Puigdemont e outros líderes da Catalunha condenados pela tentativa falhada de secessão em 2017.
O primeiro-ministro Pedro Sánchez obtém assim uma curta maioria no Parlamento espanhol, graças ao apoio dos deputados independentistas, que lhe permitirá formar governo. O PSOE de Sánchez ficou no segundo lugar, atrás dos conservadores do PP, nas eleições de julho, mas em melhor posição para formar uma aliança governamental do que o bloco de centro-direita. A perspectiva de uma amnistia para os independentistas provocou, durante várias noites, ruidosos protestos por parte dos nacionalistas espanhóis em frente à sede do PSOE em Madrid. No meio da tensão em Espanha sobre as negociações para a formação de um governo de esquerda, Alejo Vidal Quadras, fundador do Vox, foi baleado numa rua em Madrid. O político de 78 anos ficou ferido no rosto e levado consciente para o hospital. Aquele que é também antigo presidente do Partido Popular Catalão apresentava um ferimento de bala na zona do maxilar. O presumível autor do crime continua a monte. De acordo com a polícia, este deslocava-se numa mota e usava capacete. Vidal Quadras, que foi também vice-presidente do Parlamento Europeu, deixou o PP em 2014 devido a divergências políticas, tendo-se depois tornado membro da referida formação de extrema-direita. A primeira-ministra francesa regressou esta quinta-feira à escola para assinalar o Dia Nacional contra o Bullying. Elisabeth Borne visitou uma escola secundária de Paris com a companhia da primeira-dama Brigitte Macron e do ministro da Educação, Gabriel Attal, e deu a conhecer as novas medidas do Executivo para combater o problema, a começar por um inquérito durante o horário escolar a 7,5 milhões de estudantes. Il faut en parler. C'est pas normal. Aucun élève ne devrait venir au collège, au lycée, en ayant peur de venir. Et donc il faut en parler, et le message qu'on peut passer, c'est on est là pour vous aider, on est là pour vous écouter, on est là pour vous accompagner, donc surtout, il faut en parler. O governo de Macron decretou tolerância zero contra o bullying após o suicídio de uma estudante de 13 anos em maio, e uma das primeiras medidas decretadas foi obrigar os culpados a mudar de escola. Até então, mudava a vítima. O orçamento francês dedica 30 milhões de euros no combate ao problema. O Palácio da Presidente da Geórgia serviu de palco para celebrar a decisão da Comissão Europeia de abrir a via à futura adesão do país ao bloco comunitário. Bruxelas recomendou ao Conselho Europeu que concedesse à Geórgia o estatuto de país candidato, uma recomendação feita em paralelo com a da abertura de negociações com a Moldova e a Ucrânia. და ჩვენი მომავალიც. ეს არის ჩვენი პასუხი რუსეთს, ეს არის ჩვენი პასუხი ოკუპაციას. Tanto para governantes e classe política como para os cidadãos georgianos em geral, é uma vitória muito esperada que conduz o país numa direção inevitável. მე არ ველოდებოდა ჩემს ცოცხლაში ამას მოვესწრებოდი. სულ ამაზე ვოცნებობდი, მაგრამ იმდენად ძიმეთ მიდიოდა ყველაფერი ბოლო 30 წელია, რაც დამოუკიდებლები ვართ, რომ სულ მქონდა განცდა, რომ შორეული მომავალია. დახტაცებული ვარ ქართული ხალხი, საქართველოს მოქალაქეებით, რომელიც მიაღწიეს ამას, ესაც დამშველოვანი ულოცავ ყველას. ეს არის ჩვენ შევდივართ იმ ოჯახში, რომელსაც მივისწრაფოდი მთელი ჩვენი ცხოვრება. ჩვენთვის დღევანდელი გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ევროპა ჩვენთვის არის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და ამიტომაც არის ამ კრიტიკულ სიტუაციაში ასეთი მნიშვნელოვანი დღევანდელი გადაწყვეტილება. მამიკო, სად მივდივართ ჩვენ? ევროკავშირში მივდივართ მართალია. Os representantes diplomáticos da União Europeia na Geórgia também se juntaram aos cidadãos georgianos para celebrar e exprimir o desejo de que o país, em dezembro, dê mais um passo no caminho para a integração europeia. A recomendação de passar a Geórgia para o estatuto de candidato oficial surge 17 meses depois do país ter sido nomeado candidato potencial. A União Europeia corre o risco de se precipitar e ir longe demais, demasiado cedo, no que diz respeito à regulamentação da inteligência artificial. A opinião do Ministro do Comércio da Irlanda expressa durante a Cimeira Internacional sobre Inteligência Artificial, promovida esta quarta-feira pela Euronews em Bruxelas. We need to be careful here. This isn't just about getting this done in time.
it's also more important that it's done well. And I think the danger here is we try to do too much, perhaps, and we find that the definitions and the guardrails that we're putting in place perhaps are out of date within months, never mind years. But I think it would be a mistake to try to do too much too quickly in the context of a technology that is evolving at such a pace. Está ainda a ser negociada em Bruxelas uma posição final sobre a lei da inteligência artificial da União Europeia. Espera-se um acordo antes do final do ano, mas a legislação é antecipada com alguma resistência. Durante a conferência da Euronews, os representantes da indústria sublinharam que os 27 podem estar a exagerar na regulamentação da inteligência artificial. Coube à vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, defender a posição de Bruxelas. I would not assist to something which would be over-regulation, because I believe that we need regulation of AI. But I think that now we know quite a lot about the potential possible risks stemming from some of the AI parts or technologies, and that's why we are coming with the piece of legislation, AI Act, which in my view is proportionate and necessary. Na cimeira, que reuniu participantes de todos os setores ligados à inteligência artificial, foram debatidas algumas das questões mais controversas da legislação europeia nesta matéria, incluindo a utilização da tecnologia de reconhecimento facial. O Parlamento Europeu quer regras apertadas para a sua utilização, embora os governos pretendam gerir individualmente a aplicação da lei.